Apocalipse 7, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Nos diz assim a palavra de Deus: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem um ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, concluímos hoje a primeira exposição da história contada em Apocalipse, que compreende o tempo da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Um tempo perfeito, do qual nós não sabemos precisar quando se findará, qual será este dia da volta de Cristo. Mas um tempo certo, que chegará. O Senhor Jesus voltará. Quando nós fizemos a exposição do capítulo 6, nós vimos no último sermão o juízo do Senhor vindo sobre a terra. Vimos o triste fim do ímpio. Os ímpios clamando e gritando desesperados, porque chegou o dia do acerto de contas. Chegou o dia em que o Senhor viria e visitaria os seus para trazer salvação, e os que não creram para dar a eles a justa paga pelos seus pecados e pela sua incredulidade. É deste dia que o capítulo 7 segue falando. É deste grande dia, o último dia. É deste momento que tanto aguardamos, do qual acabamos de cantar, o dia em que Ele virá, diante do nosso olhar,
É deste dia que Apocalipse 6 e que Apocalipse 7 está tratando. E se no primeiro momento da exposição, do capítulo 6, do verso 12 ao 17, nós falamos que o grande dia do Senhor seria um dia de juízo e um dia de desespero, é importante dizermos que para nós, os cristãos, o grande dia do Senhor será um dia de festa, será um dia de alegria, será um dia onde os homens cantarão e adorarão ao Senhor, será um dia onde os anjos nesta festa adorarão ao Senhor, será um dia onde os santos serão consolados. Vejamos cada uma dessas verdades em nosso texto, a partir do verso 9 do capítulo 7. Diz o texto: depois destas coisas, e é muito importante nós não fazermos uma confusão cronológica aqui. Não leia o capítulo 6, verso 12 até o final aqui do capítulo 7, como se fossem eventos sucessivos. Leia aqui como se fosse a narrativa de um mesmo evento sobre olhares diferentes. Você já assistiu a algum filme onde todo o filme narra em torno de uma única cena e que apenas o ângulo das câmeras vão mudando, indicando talvez o ponto de vista de cada um dos envolvidos naquela trama? É isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. Um único evento está acontecendo. Que evento é este? O grande dia do Senhor. E no primeiro momento, este dia é contado sobre os olhares daqueles que estão recebendo a punição, daqueles que estão recebendo juízo sobre si. Com o olhar dos ímpios está sendo narrado aquilo que nos foi dito do verso 12 ao verso 17. Agora, este mesmo evento, este mesmo dia, o grande dia do Senhor, está sendo narrado a partir do olhar do povo de Deus. João é o representante deste povo, vendo de fora toda esta cena. Isto se dá no capítulo 7, do verso 1 ao 8. Mas a partir do verso 9, João está no céu. E ele se vê entre estes que adoram e bendizem o nome do Senhor e recebe estas palavras de consolo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que está sendo posto aqui é que no mesmo momento em que o juízo vem sobre aqueles que não creram, o povo de Deus festeja e celebra. É o dia da vitória. É o dia de alegria para o povo do Senhor. É tempo de festa. Diz-nos o texto que este será um dia de festa em que os homens, os eleitos do Senhor, o povo do Senhor, cantará louvores a Ele. Esta é a primeira característica deste dia de festa. Depois destas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Estão ali reunidos agora todo o povo de Deus. Os crentes do Antigo Testamento estão ali. Os crentes do Novo Testamento, do período apostólico, da igreja primitiva, estão ali. Os crentes dos dias da Reforma estão ali. A igreja do Senhor, da era contemporânea, está reunida também com estes. Todo o povo de Deus forma grande multidão que ninguém consegue contar. É um número absurdo, gigantesco, extraordinário, representado em nosso texto pelo número dos 144 mil. Um múltiplo de 12, das 12 tribos de Israel, em uma forma simbólica de fazer a contagem, o censo desses eleitos. João se limita a dizer que todos do povo escolhido, todos da nação santa estão ali reunidos. E coloca um número de exagero, a ideia da multiplicação dos 12 mil, para mostrar que de fato esta era uma quantidade da qual ninguém poderia enumerar. Por que entendemos assim? Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que Gálatas capítulo 6, versos 15 e 16 nos dizem: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Na nova aliança, este povo de Israel, esta família de Abraão, não é mais limitada
apenas aos descendentes sanguíneos, mas estende-se a todos aqueles que estão pactuados, não pela circuncisão da carne, mas pela circuncisão do coração, em serem estes nova criatura. Quem agora é o Israel de Deus? Quem agora contempla esta família de Asser, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Zebulon? Quem são estes? Todo o povo de Deus. Não mais marcado pelo sangue de Abraão em suas veias, mas marcado por ser nova criatura em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 14, fala que Cristo veio para que não houvesse mais separação do povo de Deus entre judeus e gentios. Cristo morreu para que nós fôssemos feitos um só povo. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E há algo maravilhoso nesse texto, no verso 10, que diz: vós sim, que antes não erais povo, que antes não estavam contabilizados neste censo da família de Abraão, mas que agora também foram alcançados por esta graça. Vocês são o povo de Deus, o Israel do Senhor, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem são estes? Somos nós. Eu e você estamos dentro deste grupo dos 144 mil, que é um número simbólico, que não é um número que tem a pretensão de dizer exatamente o grupo daqueles que serão eleitos, ou a contagem precisa daqueles que estarão no céu. Não é esta a ideia. É a ideia de dizer que era uma multidão grande, do qual não se pode enumerar, mas de uma forma simbólica, se representa por todo o povo de Deus, reunido em milhares. E para mostrar que de fato agora são muitos, de muitas tribos, de muitos povos, de muitas línguas, o texto segue, e depois de falar das tribos de Israel, depois de falar que são os eleitos de Deus reunidos, que representam grande multidão, diz o texto: eles vêm de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Todos agora, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Enquanto os ímpios recebem a punição, enquanto os ímpios olham para os céus e veem no céu apenas o juízo, nós estamos em pé diante do trono do nosso Rei. Diante do Cordeiro, Cristo Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor, soberano, poderoso. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. E nós, o seu povo, estaremos reunidos. É belo quando o texto diz: de todo povo, tribo, língua e nação. Porque esta é a consumação daquilo que havia sido anunciado lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o mundo ali não significa dizer que Ele amou cada pessoa do mundo. Significa que Ele amou pessoas de todas as raças. Estarão lá brancos, negros, loiros, ruivos, pardos, amarelos, vermelhos e de qualquer outra cor que você quiser imaginar ou considerar no cardápio das cores que talvez exista. Todos estarão lá. Estarão altos, baixos, gordos, magros, feios e bonitos, todos reunidos, louvando ao nosso Deus. Culturas diferentes, épocas diferentes, povos diferentes, mas todos reunidos. A coisa mais bela quando nós saímos do nosso ambiente é estar em um outro lugar, no meio de outras pessoas, em um contexto completamente distinto do nosso, mas encontrarmos ali o povo de Deus. E eu digo isso não apenas por conta da viagem que eu fiz na semana passada, mas todas as vezes que eu viajo, eu sempre gosto de ir na igreja daquele lugar onde eu estou visitando.
Pode ser no meu período de férias, pode ser na praia, pode ser no campo. Eu entro lá e vejo onde tem uma igreja. Se não tiver presbiteriana, a gente vai em outra. E sabe o que é lindo e maravilhoso? É nós encontrarmos o povo de Deus, adorando ao Senhor, com jeito diferente, cultura diferente, talvez idioma diferente, mas amando o mesmo Deus, vibrando pelo mesmo Cristo, engrandecendo o mesmo Senhor que nós. Louvado seja Deus por isso. E este dia chegará, e este dia será de festa, porque todos os homens louvarão ao Senhor. Eles estão diante do Cordeiro, eles estão de vestiduras brancas, porque agora com dignidade eles podem se aproximar do Senhor. Semana passada o reverendo Paulo trouxe a nós o ensino de que por meio do sangue de Cristo nós podemos nos achegar a Deus com ousadia, intrepidez. Isso de forma plena está se consumando aqui em Apocalipse. Todos estão diante do trono e não são consumados, e não são mortos, e não deixam de existir por estar face a face com o Senhor. Não. E sabe por que não? Porque agora, por meio do sangue de Cristo Jesus, eles se acham dignos de ali estar. As roupas brancas são como acessos garantidos com vestimentas apropriadas para a festa. É como se no convite do Rei Celestial estivesse ali, exige-se o traje adequado para participar da festa. Mas a coisa boa é que Ele mesmo nos entrega este traje. E diz mais adiante no verso 14, estes são os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E se nós considerarmos esta ideia de alvejar como o tornar limpo, branco, claro, veja que alvejar no sangue, vermelho e denso, mostra este contraste de que o sangue de Cristo não nos mancha, mas nos limpa. O sangue de Cristo não é para nós motivo de tristeza, mas de alegria, porque foi por meio deste sangue que nós conseguimos acesso ao Pai, acesso à festa, a vestiduras brancas, a dignidade diante do Senhor. Como eles estão? Estão com palmas em suas mãos. As palmas eram usadas como uma forma de reverência na recepção de um grande rei. Os reis eram recebidos com os povos empunhando palmas, a sacudir e balançar, saudando a chegada do rei. Este era um costume da época. E faz todo sentido. O rei está voltando. Ele virá diante do nosso olhar. Ele vem, ele vem. E o povo sabe da chegada deste rei. E o povo toma as palmas em suas mãos e começam a agitar e sacudir, porque Cristo Jesus, o rei, está chegando. E o povo adora, o povo canta, o povo exalta, porque é dia de festa. E clamavam em grande voz, dizendo, vamos ler juntos, fica de pé. Porque é assim que nós estaremos, amém? Nós estaremos lá neste dia. Vamos cantar agora aquilo que cantaremos amanhã. Vamos ensaiar agora aquilo que louvaremos amanhã em nome de Jesus. Vamos lá. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse ensaio foi péssimo. Foi péssimo. Se nós cantarmos assim no céu, vai ser terrível. Mas vamos ensaiar, vamos melhorar, porque esse dia vai chegar e nós vamos cantar. Vamos lá. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia, pode assentar-se. Está chegando esse dia. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E quando nós estivermos lá, você vai lembrar de hoje. E vai falar, eu ensaiei essa música. Eu me preparei para esse dia. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. O último dia, o grande dia, será um dia de festa. Será um dia de festa para o povo de Deus. Um dia em que o povo vai cantar. Mas o texto diz que não apenas os homens cantam. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé.
rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esta é a ordem do Salmo 150. E mais uma vez, estamos diante da consumação. Por isso, quando nós estudamos a cosmovisão reformada, falamos de criação, que é da redenção e consumação. E veja como tudo aqui está se consumando. Tudo aquilo que em alguma medida foi esperado, foi anunciado, foi pedido, foi ordenado, agora diante do trono, no último dia, se consuma de forma plena. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A igreja canta, o povo reunido, mas também os seres celestiais. Os anjos estão de pé, rodeando o trono. Os anciãos, que representam a liderança do povo, são representantes na sala do trono da humanidade. Os 4 seres viventes, que representam toda a criação, estão também diante do trono. E o que todos fazem? Se curvam, se prostram. Mas é algo belo aqui. Eles não fazem com medo. Eles não fazem por algum tipo de receio de serem consumidos ali, como é na visão de Isaías 6. Aqui eles fazem como sinal de devoção a Deus. Tanto é que agora eles também cantam. E o louvor deles começa dizendo, amém. Eles concordam com aquilo que nós estamos cantando. É como se nós, neste momento em que cantamos aqui, lá no céu, o coro de anjos cantasse, amém, amém, assim seja. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. E agora, pelos séculos dos séculos, não mais terá fim. O grande dia do Senhor será um dia de festa. Os homens vão cantar. Os anjos cantarão e adorarão ao Senhor. Este também será um dia de consolo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. O que está acontecendo aqui? Irmãos, Deus é incrível. Deus é maravilhoso. Ele vai começar a consolar o seu povo. Lembra aqui qual é o contexto de Apocalipse. Uma igreja sofrendo, dura perseguição. Uma igreja onde os seus membros estavam sendo mortos, assassinados, alguns presos, perdendo as suas propriedades. Lembra-se lá da abertura do 5º selo. Onde aqueles que morreram por conta da perseguição estão a clamar, ei Senhor, até quando? Não vai fazer nada? Lembre-se que este texto está sendo lido primeiramente por esses crentes que estavam debaixo desta dura perseguição. E o que nós temos aqui neste diálogo é quase como que uma ironia retórica. Pense Deus chegando para a sua igreja e falando, ei, vocês conseguem reconhecer quem é que está ali? É claro que o Senhor sabia. E a pergunta tem este ar retórico, para mostrar para a igreja, ei, vocês não estão percebendo nada não? Vocês não conseguem ver e enxergar quem são estes? Falam para mim, quem são estes que estão com as vestiduras brancas? Ah, Senhor, estes são dos nossos. Ah, Senhor, são estes aqueles que estavam sofrendo antes, são estes aqueles que estavam sendo perseguidos, são estes aqueles que estavam na grande tribulação, são estes, Senhor. O Senhor fala assim, são estes. Vocês conseguem ver? São estes. São estes. O Senhor chama a atenção dos seus. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
vestiduras ensanguentadas, sujas talvez do tanto que eles foram arrastados em seu martírio. Roupas que outrora usadas, gastas de um tempo de prisão, sujas, fedidas, eram presos por conta da perseguição. Não estavam na hora da sua morte com vestes dignas de uma festa. As vestes daqueles que foram mortos neste tempo da perseguição eram trapos. O que manchavam as suas roupas era um resultado dos seus ferimentos, o pus das suas inflamações. O mau cheiro estava neles e os acompanhou até a sepultura. Mas agora essas vestiduras são lavadas, alvejadas pelo sangue, não o deles. Não o sangue de um ferimento ou de um golpe que passou a encharcar a roupa, mas o sangue de Cristo Jesus, que os livrou da condenação do inferno, que os livrou da perdição eterna e agora os colocou em dignidade diante do trono do Cordeiro. Louvado seja Deus. Verso 15. É tempo de consolo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Irmãos, este povo, uma vez consolado, não conseguem fazer outra coisa senão adorar ao Senhor. Sabe quando nós falamos aqui que o grande problema da falta de compromisso da igreja não é o tipo de atividade que a igreja está propondo. Não é o dia da programação, se dia de eleição ou não. Mas é o fato desses crentes não entenderem o que Cristo fez por eles. E eu já disse isso aqui. A sua frieza espiritual, a sua falta de vontade de vir, congregar, fazer, trabalhar, se dedicar, não é culpa de um pastor, nem de uma igreja. É falha do seu entendimento em relação àquilo que Cristo fez por você. Porque quando nós entendermos, irmãos, o que Ele fez por nós, ficaremos como estes. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. Eles foram livres da pior condição. É quase como um ato consequente do livramento que receberam. Senhor, o que poderemos fazer se não te adorar todos os dias e servir ao Senhor todos os dias? Você será assim quando entender que hoje você está vestido com roupas brancas e limpas, porque o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado e te colocou em vida. No dia que você entender isto, não serei eu que terei de te chamar para vir à igreja, vai ser você que vai bater na minha porta e falar: ei, pastor, só 2 dias na semana, pastor? Está com preguiça? Quer trabalhar não? Bora, pastor, todo dia. Porque não entendemos o que somos e o que Deus fez por nós. Levamos uma vida cristã tão descomprometida, tão distante do serviço, tão preguiçosa e relaxada. E aqui aproveito, irmãos, para instruir a igreja sobre algo que se deu no dia de hoje. Vários irmãos questionaram: pastor, as atividades da igreja serão normais no domingo? Claro. Não há por que não ser. O dia é do Senhor. Grave uma coisa, você aqui, membro da nossa igreja. O dia do Senhor é tão importante, que não será substituído por final de Copa do Mundo, por carnaval, por nenhuma outra data, por eleição. Nada vai nos fazer cancelar as atividades do dia do Senhor. Outros dias da semana, ok, a gente pode até negociar, ver o que pode ser feito, mas o dia do Senhor, a escola bíblica dominical e o culto do Senhor
estarão lá, juntamente com a reunião de oração, 8 horas, 9h30 e 19 horas. Por quê? Porque o dia não é nosso. O dia não é da nossa pátria. O dia é do Senhor. Logo vem aí Copa do Mundo. Pouco importa. O dia é do Senhor. Mas afinal, que se acabe. O dia é do Senhor. E o Natal, pastor, vai cair no domingo, dia 25. A gente não pode cancelar a escola dominical, afinal de contas, dia 24 vai estar todo mundo com as famílias. O dia é do Senhor, 8 horas da manhã, no dia 25 estaremos aqui orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele enviou o seu Filho a este mundo. O Verbo se fez carne. Pastor, e o ano novo, dia 1º de janeiro, domingo também, pastor. Vai ser normal? Vai, porque domingo é o dia do Senhor, e sempre será assim. Não se cancela a atividade da igreja no domingo, dia do Senhor, por nada. Conselho da igreja, se um dia esse pastor não estiver aqui e um outro vier e propor algo diferente disso, que seja anátema. Como disse o apóstolo Paulo, que seja anátema, maldito. Não é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Nada altera isso, nem se muda isso. Mantemos. O sábado a gente pode negociar. A terça, a quinta, mas o domingo é o dia do Senhor. Fechado esse parêntese importantíssimo. Esses crentes aqui entenderam o que Cristo fez por eles. Razão que os faz louvar e adorar ao Senhor e servir ao Senhor todos os dias. Este é um dia de festa. Os homens cantam, os anjos cantam. O consolo é proclamado. E na continuidade desta temática do Senhor consolando os seus, o verso de número 15 nos diz: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Irmãos, o tabernáculo era um símbolo lá do Antigo Testamento, que vai ser evocado aqui já na consumação das coisas. Olha que curioso. E o que representava o tabernáculo para o povo? A presença de Deus. E nós lemos em Sofonias: canta e rejubila, ó filha de Sião, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Olha que coisa bela que o Senhor está falando. Ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Irmãos, há uma preciosidade linda, belíssima aqui. Se nós olharmos para a história, para o livro do Êxodo, nós veremos que houve um momento que, por conta dos pecados do povo, Deus estava tão pronto a castigá-los, a derramar a ira dele sobre o teu povo, que ele chega para Moisés e fala: Moisés, faz assim, constrói uma tenda longe do acampamento. Porque se eu visitar o povo num acampamento agora, eu vou matar todo mundo. Vamos encontrar só eu e você, longe do acampamento, na tenda da congregação, para que eu não venha e ponha fim nesse povo. O tabernáculo era um símbolo da presença de Deus. Mas mesmo o tabernáculo no meio do acampamento, não representava a ideia de que todo mundo poderia estar diante, face a face do Senhor. Não. Aquele que poderia entrar no Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. Todo dia, a hora que ele quisesse? Não. Um tempo perfeito, preciso, depois de um longo rito de purificação, aí ele poderia adentrar no Santo dos Santos. Mas aqui, irmãos, todo o povo já passou por este rito. Todo o povo já passou por esta purificação. E agora é o próprio Deus que estende o seu tabernáculo sobre os seus. Antes, um lugar restrito, fechado, pequeno. Agora o Senhor vira e fala: todos são bem-vindos, todos podem entrar. Eu estou no meio de vocês. Eu quero me relacionar com vocês. As portas estão abertas, as tendas estão alargadas. É o meu povo, eu sou o Deus deles. Que coisa linda, irmãos.
Que coisa linda. Canta e rejubila, ó filha de Sião, porque o Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Não terão fome nem sede. Aquela fome e sede que muitos crentes estavam sujeitos, por perderem o seu patrimônio, por perderem o direito de exercer sua profissão. Lembra que nós falamos que esta era uma realidade da igreja? Nos dias em que Apocalipse foi escrito, muitos irmãos que, embora talvez não estivessem presos, não estivessem sendo ameaçados de morte, estavam a padecer na miséria, justamente porque perderam os direitos de trabalhar, de exercer suas condições de cidadãos. Mas agora não mais terão fome nem sede, não mais estarão como estrangeiros na terra. Eles chegaram em casa, eles estão com o seu Deus. O sol e qualquer tipo de ardor não cairá sobre eles. Olha o contraste. Aqueles ímpios que nós vimos no último sermão, clamando e gritando: ah, Senhor, tenha misericórdia. Que caiam os montes sobre nós, mas que não venha a ira do Senhor. Eles gritam desesperadamente, mas o povo de Deus não. Eles estão protegidos e guardados pelo próprio Deus. Como isso se dá? Verso 17. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Olha que coisa linda. Um cordeiro que é pastor. Percebe isso no texto? Ao mesmo tempo que Jesus se apresenta como sendo o cordeiro, aquele que foi para a cruz, que foi para o sacrifício, que foi para o abate, é também o supremo pastor. É o cordeiro pastoreando, apacentando, cuidando, guiando as fontes da água da vida. No último dia ouviremos este anúncio de consolo, esta promessa de bênção eterna. E o texto termina dizendo: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Talvez aqui caiba uma pergunta: pastor, mas que lágrima é esta? Que lágrima é esta? Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. De onde virão essas lágrimas? Irmãos, estas lágrimas serão fruto de corações quebrantados, que diante de tanta santidade, de tanta graça recebida, chorarão envergonhados pelos seus pecados e prontamente serão consolados, dizendo: não precisa chorar, eu já perdoei, eu já paguei, vocês estão limpos, vocês estão aptos, vocês são meus filhos. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O grande dia, para os que não creram, será um dia de juízo e desespero. Nós vimos isso na exposição do capítulo 6, do 12 ao 17. Mas para os que creram, será um dia de festa, de alegria. Nesta festa, os homens cantam, os anjos cantam, e a igreja é consolada. E você? Onde estará no último dia? Nós lemos, e eu não me esqueci de dizer ou pregar, mas guardei para este momento. Ainda há tempo. Se você se vê hoje entre aqueles que receberão o juízo e estarão em profundo desespero porque você ainda não se comprometeu com Cristo,
Você ainda não veio até Jesus. Você ainda não ama o Senhor Jesus, não tem certeza da sua salvação. Ainda há tempo. Diz o capítulo 7, verso 1. Vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há uma ordem e um comando do céu, dizendo: espera. Não chegou a hora da terra ser danificada, destruída e o juízo vir. Tudo aqui é uma figura simbólica, mostrando que há um tempo perfeito e que até este tempo chegar, o Senhor ainda está nos dando oportunidade. Ainda há um grito vindo lá do céu dizendo: calma, há tempo. Ainda não danifiqueis a terra, ainda não venha o juízo sobre eles. Espera até selarmos o número dos eleitos, até alcançarmos todos os corações. E hoje pode ser o dia de você ser selado, marcado, salvo, alcançado. Considere que talvez o Senhor ainda esteja segurando as pontas do universo para alcançar seu coração. Quando nós olhamos este texto, nós precisamos nos lembrar daquilo que Ezequiel nos diz lá no capítulo 9, versos de 4 a 6. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa da abominação que se comete no meio dela. Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Isso tem profunda relação com aquilo que se deu na 10ª praga do Egito, em Êxodo 13. Antes que passa o anjo trazendo a morte e a destruição, marquem os seus, selem os seus. Ainda há tempo. Depois disso, a ordem será uma só. Não a de esperar, mas a de vir e exercer o juízo, seja contra quem for, homem ou mulher, velho ou criança. Porque o tempo é oportuno e está sendo dado, mas vai chegar o fim. Pastor, e que marca é esta? E que selo é este? Efésios capítulo 1, verso 13 nos diz o que é. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Deus quer selar a sua vida hoje. Pastor, como é que eu serei selado pelo Senhor? Nós lemos Efésios 1,13. Também vós, depois de ouvirem a palavra da verdade, nós estamos pregando a palavra da verdade, falando de céu e inferno, falando de salvação e falando de condenação, falando da cruz, falando do sangue. Nós estamos pregando o evangelho e você está ouvindo o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, vocês serão então
selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós ouvimos sobre este Cristo que lava as nossas vestes, que nos habilita para a festa. Vai demorar ainda quanto tempo para você se comprometer com Ele? O batismo é o momento que nós falamos, Senhor, eu quero me relacionar contigo, ter intimidade com o Senhor, entregar a minha vida a Ti e viver para a Tua glória. Ainda não se batizou? Ainda não se comprometeu com o Senhor? O convite é para que você faça isso o quanto antes. Ainda há tempo. Os céus estão sendo segurados pelo Senhor. Calma, não danifiqueis a terra, até selarmos todos os que serão salvos. Minha expectativa é que você esteja entre estes que serão salvos pelo Senhor.